Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. O futebol é muito mais do que vitórias, títulos e gols. Ele é feito de histórias, de sentimentos e de momentos que ficam gravados para sempre na memória do torcedor. E nesta semana, uma cena roubou a atenção dos palmeirenses, a despedida de Marcos Rocha. Aos 36 anos, o lateral que escreveu seu nome na história do Verdão deixou o clube rumo ao Grêmio. Mas não foi a saída em si que emocionou a torcida, e sim a forma como ela aconteceu. Uma simples foto compartilhada nas redes sociais foi o suficiente para viralizar e tocar o coração dos torcedores. Nela, Marcos Rocha aparece ao lado de dirigentes do Palmeiras, vestindo o uniforme que o consagrou, mas não conseguiu conter as lágrimas no momento da despedida. Marcos Rocha não é apenas um jogador que passou pelo Palmeiras, ele é parte de uma era vitoriosa do clube. Desde que chegou, foi protagonista em conquistas marcantes. Ajudou a consolidar um dos elencos mais competitivos do futebol brasileiro e sempre representou a camisa com seriedade. Por isso, ao surgir a imagem de sua despedida, com ele chorando e visivelmente emocionado, o sentimento tomou conta dos palmeirenses. Nas redes sociais, muitos comentários resumiam o impacto daquela cena. Estragou meu dia, disseram alguns torcedores, demonstrando a mistura de tristeza pela saída e gratidão por tudo que o jogador fez. Não era apenas uma saída comum do elenco, era o fim de um ciclo, e a imagem reforçou exatamente isso. O detalhe mais forte é que a despedida de Marcos Rocha não aconteceu com discursos longos ou entrevistas cheias de palavras bonitas. Bastou uma fotografia, onde ele aparece de olhos marejados, abraçado pelos dirigentes, para que a mensagem fosse transmitida de forma clara. Ele se despedia com o coração apertado, consciente da importância de sua trajetória e com a certeza de que marcou época. É esse tipo de atitude que viraliza porque é verdadeiro, porque mostra o lado humano de um jogador acostumado a lidar com a pressão e a cobrança, mas que nesse momento, deixou aflorar apenas a emoção. Agora, o lateral está a caminho do Grêmio, onde deve continuar sua carreira, levando consigo toda a experiência adquirida no Verdão. Para o torcedor palmeirense, fica a saudade de um jogador que sempre se entregou em campo, mas também a gratidão eterna pelas conquistas que ajudou a construir. E a imagem da despedida se torna simbólica, representando não apenas a saída de um atleta, mas também a despedida de uma parte importante da história recente do Palmeiras. Muitos jogadores já passaram pelo clube, mas poucos conseguiram se despedir de maneira tão marcante e verdadeira como Marcos Rocha fez. Essa cena viraliza porque toca em um ponto que vai além do futebol, a conexão emocional. Ela mostra que mesmo em um esporte tão competitivo e movido por resultados, ainda existe espaço para a humanidade, para lágrimas e para demonstrações sinceras de carinho e gratidão. O Palmeiras segue sua reformulação, a torcida vai se acostumando a novas peças no elenco. Mas essa foto continuará sendo lembrada como um dos momentos mais emotivos da temporada. E para quem acompanhou toda a trajetória do lateral com a camisa alviverde, a despedida ficará marcada não como um adeus, mas como um até logo, carregado de respeito e emoção. Próxima notícia. O Palmeiras deu um passo importante no mercado de transferências e encaminhou a chegada de 2 reforços de impacto que estavam na mira direta do Corinthians, movimentando de forma significativa os bastidores do futebol brasileiro. O primeiro deles é o goleiro Carlos Miguel, que embarcou nesta manhã da Inglaterra rumo a São Paulo para a realização de exames médicos, previstos para o início da próxima semana. A expectativa é de que, após os testes clínicos, o jogador assine contrato com o clube alviverde e seja oficialmente anunciado como o novo arqueiro do Verdão. O segundo nome é o atacante Roger Guedes, que tinha negociações avançadas para retornar ao Corinthians, mas viu o acordo não se concretizar em função do transfer ban imposto pela FIFA ao clube do Parque São Jorge na semana passada. Essa condição abriu espaço para o Palmeiras entrar na disputa e assumir a dianteira nas tratativas, que já estão em estágio avançado e muito próximos de um desfecho positivo. Fica comigo até o final que vou te contar os detalhes destes 2 negócios. O que falta para o anúncio oficial e os bastidores das movimentações do lado de lá para tentar uma reviravolta no caso. Carlos Miguel, de 25 anos, foi revelado pelo Internacional e ganhou destaque nacional ao atuar pelo Corinthians, especialmente em momentos em que substituiu Cássio. Sua estatura de quase 2 metros e as boas atuações chamaram a atenção não apenas de clubes brasileiros, mas também do mercado europeu.
No Timão, aproveitou as oportunidades que surgiram e conquistou confiança de parte da torcida, sendo apontado como uma das revelações da posição no futebol brasileiro. Após passagem pelo futebol inglês, o arqueiro retorna ao Brasil em um momento de afirmação na carreira, buscando sequência de jogos e projeção em um time de grande expressão. O Palmeiras, que tem no elenco goleiros experientes e consolidados, enxerga no reforço uma aposta de médio e longo prazo, visando tanto a competitividade imediata quanto a preparação da posição para o futuro. A contratação de um goleiro jovem também faz parte de uma estratégia de reposição natural. O clube alviverde entende que precisa manter equilíbrio entre nomes já consolidados e atletas em ascensão, capazes de sustentar o alto nível do elenco nas próximas temporadas. Nesse contexto, Carlos Miguel chega para ser trabalhado no dia a dia de Abel Ferreira, podendo disputar espaço de forma gradual e sem pressão imediata. Sua vinda também atende ao movimento do mercado que já sinalizava a valorização de goleiros brasileiros no exterior, reforçando o cuidado do Palmeiras em agir rapidamente para garantir o atleta antes que outras propostas surgissem. É um reforço que simboliza não apenas o presente, mas também o planejamento de longo prazo do clube. No caso de Roger Guedes, o cenário teve contornos distintos. O atacante, que deixou forte marca no Corinthians em sua passagem anterior, com gols decisivos, atuações em clássicos e status de protagonista, vinha sendo apontado como um possível reforço de peso para o clube em 2025. As negociações avançaram de forma concreta, e havia expectativa de anúncio por parte da Fiel. No entanto, a punição aplicada pela FIFA ao Corinthians dias atrás, em função de pendências financeiras relacionadas a transferências passadas, impediu qualquer registro de novos atletas. Essa restrição acabou inviabilizando a contratação, fazendo com que as tratativas esfriassem. Foi justamente nesse espaço que o Palmeiras entrou em ação, aproveitando-se da oportunidade para negociar com o jogador e oferecer um cenário mais estável. O clube alviverde ofereceu a Roger Guedes um projeto sólido, salários em dia e participação em um elenco competitivo, fatores que pesaram para o avanço da negociação. A diretoria se movimentou de maneira ágil e conseguiu transformar uma situação que parecia distante em uma possibilidade concreta e viável. O atacante, que também soma passagens de destaque pelo futebol chinês e acumula experiência internacional, é considerado uma peça importante para fortalecer o setor ofensivo do Palmeiras. Sua chegada, caso confirmada, atende a uma necessidade real do elenco por atletas de decisão, especialmente em torneios de mata-mata, nos quais a capacidade de definir jogos é determinante. A possibilidade de contar com Roger Guedes é vista internamente como estratégica, já que o jogador, além de qualidade técnica, agrega experiência em jogos de pressão e mantém alta identificação com o futebol brasileiro. No Palmeiras, ele teria condições ideais para atuar ao lado de um elenco competitivo e que briga por títulos constantemente, cenário que reforça sua escolha pelo Verdão. O atacante também representa um ganho de mercado para o clube, que consegue atravessar o rival e se fortalecer em uma posição fundamental. Essa movimentação mostra que a diretoria está atenta às oportunidades e preparada para aproveitar momentos de fragilidade de adversários diretos. A oficialização dos anúncios deve ocorrer em etapas. Carlos Miguel, que já está em viagem ao Brasil, deve ser confirmado primeiro, assim que concluir os exames médicos em São Paulo e assinar contrato definitivo. Já Roger Guedes depende da finalização de detalhes burocráticos antes da assinatura definitiva, mas a confiança de ambas as partes de que o acordo será consolidado. Ainda assim, há cautela. Embora os dois negócios estejam bem encaminhados, é necessário manter os pés no chão, já que situações semelhantes no passado terminaram de forma inesperada. Casos como os de Claudinho e Andrés Pereira, que mesmo com negociações avançadas acabaram não se concretizando nas últimas horas, servem como exemplo de que no futebol nada está garantido até a assinatura final. A torcida aguarda com expectativa os próximos capítulos dessas negociações. Para o palmeirense, os dois reforços representam não apenas ganho técnico, mas também simbólico, já que ambos estavam no radar do maior rival. Para o corintiano, resta a frustração de ver dois nomes importantes escaparem justamente no momento em que o clube enfrenta limitações impostas pela FIFA. Independentemente do desfecho, o movimento reforça o contraste entre as gestões dos dois clubes e promete repercutir ao longo da temporada. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você aprova as chegadas de Carlos Miguel e Roger Guedes? Ou acha que o Palmeiras deveria procurar um outro jogador? Se sim, quem seria este jogador? Deixe sua opinião, tamo junto e avante palestra!